Olá pessoal, mais um vídeo aqui pro canal. Bom dia a todos, boa noite a todos, boa tarde a todos. Não sei qual que vocês vão ver esse vídeo. Falo aqui no canal os vídeos sobre o Enneagrama e a questão da liderança, né? Como que a gente pode colocar a ferramenta do Enneagrama diante do processo de liderança. E eu estou retomando alguns vídeos aqui. Tem bastante vídeo lá no canal. Quem quiser estudar um pouquinho a respeito e ver como que o Enneagrama pode te ajudar nessa questão da liderança. Nós estamos cada dia mais, né? Nós estamos com dificuldades aí de líderes, né? Em todas as áreas da vida, né? Qualquer que seja ela, nós estamos com muita dificuldade. Então, nós não temos líderes em abundância, que pessoas que realmente entregam resultado e têm esse engajamento dentro de equipes, né? Formação de times, enfim. Qual o papel do líder, né? O que ele precisa fazer para ser um bom líder, ser um líder assertivo e ter aí todo um trabalho de entrega às empresas e à vida de uma maneira geral. De todas as maneiras, né? Nós não temos isso. Em todas as áreas da vida, como eu já falei, nós estamos com dificuldades. Então esse é o meu trabalho aqui no canal, é levar os conteúdos aí para que as pessoas possam estudar um pouquinho com a ferramenta do Enneagrama. Para quem não conhece o Enneagrama ainda, aqui atrás de mim tem uma mandala sobre o Enneagrama, são os 9 perfis humanos, ou as 9 personalidades humanas, ou os 9 tipos humanos. Vai ter várias literaturas nesse sentido, mas na verdade é uma ferramenta de perfil. Ela vai traçar um perfil de cada tipo, né? São 9 tipos. Não tem diferenciação entre homem e mulher, mas enfim, são tipos que têm características próprias, né? Nós temos os 9 tipos dentro da gente, os 9 pontos, né? Mas são os predominantes em um ponto, isso não tem como, todo mundo é assim. Então nós vamos ter aí os desafios, as dificuldades e as forças também de cada tipo, né? Indo para a virtude nas forças, indo para a persona na personalidade. Então essa é a ferramenta do Enneagrama, explicado de modo simples. Dá para se aprofundar muito dentro do Enneagrama e o canal vai fazer isso, com certeza. Então hoje eu vou fechar, né, tá em falta, tá em pendência lá dentro da plataforma do canal, o líder 7 do Enneagrama. O que significa o ponto 7 do Enneagrama? Todos estão lá, menos o 7. Então eu quero entregar, fechar essa mandala, né, para que depois a gente possa fazer mais vídeos com outros itens, com outros títulos, né, com outras questões para a gente colocar. Então o 7 do Enneagrama, como ele funciona, né, e como ele vai liderar. Essa é a ideia dos 9 tipos, tá lá já tem 8 lá, né, falta só o 7, a gente vai colocar para que fique completo. Vocês vão ter um posicionamento como cada um lidera, né, como cada um se coloca dentro do trabalho da liderança, do trabalho que ele vai se prestar dentro da empresa, ou da forma que ele vive na vida, enfim, de uma forma geral. O 7 é o otimista, né, aquela pessoa muito otimista, é muito criativo, ele tem uma alegria própria dentro dele, né? Ele acha que é aquele cara que tudo vai dar certo, nada vai dar errado. Normalmente ele começa um monte de coisa, não termina nada. Normalmente, isso em persona, né? Então eu falei isso em personalidade. Depois falar um pouquinho na força dele, né? Na questão da virtude. Então ele tem muito isso dentro dele, muita essa energia muito forte. Ele não tem plano nenhum. Ele simplesmente vai para a vida, curte a vida doidado e não tem plano. Ele não monta assim um processo de estratégia. Ele é muito criativo, né? Ele tem grandes ideias, faz grandes negócios, mas como ele não tem essa questão da estratégia, né, de montar um plano, né, ele interessante, ele é mental e não monta um plano, ele leva a vida do jeito que ele monta um monte de empresa, faz um monte de sociedade com um monte de gente. Não sei se você conhece pessoas assim, com certeza conhece. Esse é o 7 do Enneagrama. Mas por outro lado, criativo, grandes ideias, umas ideias iluminadas, muito otimista, muito motivador, né? Tem uma motivação muito forte dentro dele que tudo vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Então tem a parte negativa como tem a parte positiva. E todos eles têm assim. Então como que ele vai liderar, né? Normalmente ele vai liderar a turma dele, a equipe dele de uma forma muito simples. Ele vai deixar a coisa correr como tem que correr. Ele vai ter dificuldade de cobrança, dificuldade de responsabilidade, porque e não é que ele seja irresponsável, ele não olha muito para isso, né? Ele leva a vida doidado, então ele quer fazer as coisas meio que a Miguelão, ele vai que vai, é que nem água morra abaixo, vamos dizer, né? Uma expressão simples. E ele faz isso, então ele vai também liderar dessa forma, ele vai liderar dessa maneira, ele vai deixar a coisa correr, e ele vai começar a montar um monte de ideia, vai deixar para o pessoal executar,
às vezes ideias mirabolantes, né? Que às vezes se tiver meio complicado nessa questão da personalidade, vai ter ideias como mirabolantes, como devaneios, né? Ele vai começar a contar história, conta muita história para ele mesmo. Quando não dá certo, ele fala, não era para dar certo. Então vai ter essa dificuldade nessa questão da liderança. Vai ser muito complicado para ele liderar, para entregar resultado, para cumprir essas questões das metas e resultado e essa coisa, porque ele é muito mente. Ele é mental demais, né? Como ele conta essas histórias, ele projeta as coisas de uma forma muito criativa. Então, para ele, tudo no papel é maravilha. Na hora da execução, por quê? Porque falta muita questão de executar para ele, falta corpo, né? O Enneagrama trabalha em três partes, né, na questão das energias do Enneagrama. Corpo, né? Corpo, fazer, que é o 8, 9 e 1, né? A parte superior da mandala. 2, 3 e 4 é sentir, é sentimento, né? E 5, 6 e 7, fechando a mandala, é mental. Então eles são muito mente. Ele está no 7, está no mental. Então ele projeta muito, é muito criativo, um construtor de ideias, mas na hora da execução tem dificuldade. Então você precisa de uma equipe, precisa de resultado, de fazer e mostrar serviço e ser uma questão de uma pessoa, um gerente, né? Ele não gerencia muitas coisas. Ele faz as coisas de maneira muito rápida, muito rápida não, pelo contrário, não é que ele faz rápido. Ele cria muita coisa muito rápido, só que na hora de colocar isso em prática é muito complicado. Tanto é que ele começa uma coisa, começa a outra, aí ele tem uma ideia mirabolante aqui na frente, ele já troca aquela ideia por outra, e assim vai. Então ele vai ter isso também na liderança dele, ele vai trazer essas características na liderança dele. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que ir lá no 1, né, que é uma das flechas dele, por exemplo, e buscar o foco, a determinação, a responsabilidade que tem no 1, né? Muito, uma pessoa com essas características, buscar isso aí. E colocar isso em prática, né? Ele tem que ir, por exemplo, ir lá no 3, que também tem uma força muito grande de execução, que ele faz, ele mostra muito resultado, o 3 é de resultado, né? Então ele tem que ir lá no 3 buscar essas energias, entendeu? Ele tem que ir no 5, por exemplo, que é um mental, que é um grande aprendiz, né? Um cara da sabedoria, buscar sabedoria lá e colocar isso em prática, enfim, ele tem que fazer todo esse trabalho de buscar nos outros pontos, né? As características que é necessária para que ele execute o trabalho dele de forma tranquila. Então esse é o líder 7 do Enneagrama, como que ele vai executar o trabalho dele. O que o Enneagrama traz de bom nessa questão dos perfis para a equipe, como você líder ou liderado? Primeiramente, você como líder, você vai conhecer a sua equipe, né? Quando você conhece a sua equipe, fica mais fácil você liderar. Em segundo ponto, você se conhecer a si mesmo, talvez seja o mais importante. Falando do 7, né, as dificuldades que você tem, um exemplo, se você for o 7, e você começar a buscar, né, energias e melhorias dentro dos outros pontos do Enneagrama, porque você tem aí uma liderança muito assertiva, de maneira muito correta, lúcida, né, com o fazer, com o executar, com entregar resultados, que é o papel do líder. E o líder também tem que ser uma pessoa que engaja, uma pessoa que tem equipe na mão, tem que ser exemplo. Agora você imagina uma equipe olhando para um líder 7, ele na personalidade, na dificuldade dele, e ele é um cara totalmente relapso, né? Ele não está nem aí, curte a vida doidado, entendeu? Às vezes tem dificuldade com questão de horário, não mantenham o combinado, não é que é maldade, ele é assim, a vida dele é assim, em personalidade ele é assim. Então ele tem que trazer ele para a virtude dele. Qual que é a virtude do 7? É a sobriedade. É como se fosse o 7, ele fosse. Ele não é isso, tá, gente? Isso é a personalidade dele. É como se ele tivesse embebedado, né? Então não tem sobriedade. Ele vive muito, muito, muito nessa questão do mental, muito elevado, e ele se perde dentro da própria cabeça dele. Então ele funciona assim. Vocês devem conhecer pessoas assim, com certeza conhecem. Então esse é o 7 do Enneagrama, é o líder 7, ele vai liderar dessa forma. Lembrando que todos os pontos vai liderar da forma muito parecida com as características que ele tem. Quer seja do 8 até o 7, vai ser dentro do seu processo de característica. Então o que eu tenho que olhar como líder? Olha para os pontos fracos dele, pega o melhor que já tem nele, dentro da energia da tríade, né, que você pode perceber que são 3 tríades. 8, 9 é uma tríade, 2, 3 e 4 é outra tríade, 5, 6, 7 é outra tríade, fechando as 3 tríades do Enneagrama, os 9 tipos do Enneagrama. A mandala são 9 pontos. 3 vezes 3, 9. É uma conta bem simples, né? Então funciona assim. E aí buscar também nessa questão da energia dele, por exemplo, mental. O mental tem que buscar o sentir, né? O sentimento e depois o fazer. O corporal, o 891, já faz por natureza, mas faz sem planejamento e sem sentimento. Ele tem que sentir,
Tem que planejar, sentir, depois fazer. E o 2, o 3 e o 4 a mesma coisa. Ele tem que já sente, planeja com sentimento e executa. Ou então faz o sentido inverso também. Pensa, sente, vai para o corpo para poder pegar a estrutura, planeja na mente e depois volta no corpo e executa. Mais ou menos assim que funciona dentro do trabalho do Enneagrama. Então você tem que buscar tudo isso. E aí você vai melhorar o seu processo, né? Aquilo que você faz como liderança, e você vai buscar características e qualidades que você não tem. Essa é a ferramenta do Enneagrama para a liderança. Então hoje eu estou entregando para vocês, para o pessoal do canal, o último, né? O último dos tipos aí, dos 7 do Enneagrama. Eu vou publicar isso para você entender que está lá completo. Vai ter todos os vídeos completos lá, para que a gente possa, a partir de agora, caminhar para outra parte do Enneagrama, né? Vocês vão entender que lá a gente, de uma certa medida, a gente coloca um curso de Enneagrama lá. Quem tiver interesse em estudar e aprender, é só ir lá no canal. O conteúdo é para vocês, é para o canal, é uma forma que eu me dedico aí ao trabalho que eu faço dentro dos trabalhos de desenvolvimento humano, para que vocês tenham um conteúdo bacana lá. Então, se vocês gostou, se fez sentido para você, curte, compartilhe, comente, inscreva-se no canal. O canal está muito de início ainda, né? Tem poucas pessoas inscritas, então a gente precisa dessa força de vocês. Eu só tenho a agradecer, porque a ideia é fazer o canal crescer para que a gente tenha mais e mais conteúdo cada vez melhor. Vai dar força para mim, para cada vez mais eu coloque coisas diferentes lá no canal. Então é isso. Quem tiver interesse em ver também as minhas redes sociais, eu estou no Instagram, Carlos Cruz Terapias. Está lá no Instagram, para quem quiser ver. E tem bastante conteúdo lá também, no trabalho que eu faço como terapeuta, né? Então tem muita coisa lá. Então, mais uma vez, muito obrigado, grato a todos e até o próximo vídeo.